Boa noite, meus irmãos, que bênção estarmos aqui reunidos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor, que bênção que você está conectado. Para nós é um privilégio enorme poder entrar na sua casa nesta noite para compartilhar da palavra de Deus, desse tempo de adoração ao Senhor, junto com a sua família. Então esse momento é o momento de juntar todo mundo na sala, é momento de congregar a família para que juntos celebremos a presença do Senhor nesta noite de domingo. E hoje é um dia especial, eu tenho certeza que você já viveu um tempo de comunhão muito agradável junto à sua família por ser o Dia das Mães. E nós estamos agradecidos ao Senhor por todas as mamães da nossa igreja. Estamos com o nosso coração certo de que Deus tem usado a sua vida para criar os seus filhos no temor do Senhor, e nós louvamos a Deus por esse tempo. Por isso nós vamos orar, consagrando ao Senhor o culto que a Ele vamos prestar nesta noite, pedindo que Ele nos abençoe com a sua bondade, que a sua palavra nos fale o coração, que esse momento de adoração seja um momento especial na vida de todos nós. Então vamos orar? Vamos falar com Deus e dedicar ao Senhor o culto que a Ele vamos prestar. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós estamos com o nosso coração agradecido pelo privilégio de estarmos agora na Tua presença. Nós daqui, ó Deus, e a Tua igreja espalhada em tantos lares diferentes nesta hora. São tantas casas, são tantas pessoas conectadas a nós através desse canal, e todos nós, ó Deus, movidos por esse desejo de que o Senhor nos use, e que nos fale ao coração, e que esse seja um tempo muito especial na vida de todo o Teu povo. Queremos, ó Deus, consagrar ao Senhor o culto, cada canção, cada palavra que nós vamos falar aqui, ó Deus, que em todo o tempo seja exaltado o Teu nome, e que esse tempo seja um tempo de edificação para a vida de todos nós, e quem sabe, ó Deus, um tempo de salvação, pessoas sendo alcançadas por Tua graça e por Tua bondade. Nós queremos Te louvar e dedicar ao Senhor a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, esse momento é o momento de convidar pessoas para se conectarem a nós. E você pode fazer isso compartilhando o link desse culto. Então, nesse primeiro momento, é o momento de você compartilhar o link do culto com pessoas da sua família, com amigos que estejam vivendo esse momento, também precisando da palavra de Deus. Então compartilhe desse link para que muitas outras pessoas possam se unir a nós, para que a gente possa ter muita gente sendo alcançada por esse culto, sendo alcançada por essa celebração e pela mensagem da palavra de Deus que vamos compartilhar daqui a pouco. Então, esse momento é o momento de nós nos unirmos a muitas pessoas para juntos exaltarmos ao Senhor. Eu gostaria de agradecer a Renata e ao Josimar que estão aqui conosco para partilharmos desse momento de adoração. Pastor Marco Antônio, que daqui a pouquinho também vai entrar aqui para trazer uma palavra em nome do Ministério de Oração, junto com o Ministério de Família, que estamos todos envolvidos aí nesse projeto de salvar pessoas, e nós temos orado por 5 pessoas, cada um de nós. E nesta semana eu gravei uma mensagem evangelística de 4 minutos, para que você possa compartilhar com as pessoas da sua lista. E esse momento agora, além de orar, nós vamos começar o novo momento da campanha, que é continuar orando, mas além de orar, nós vamos começar compartilhando o nosso testemunho de transformação de vida e também compartilhando do vídeo evangelístico. Nós temos 2 vídeos, um que fala sobre arrependimento e o outro que fala sobre a fé em Jesus Cristo. Então, a partir desta semana, nós estaremos disponibilizando esses pequenos vídeos que servirão como instrumento para a evangelização, e certamente muita gente há de se unir ao Senhor.
Nós estamos com o nosso coração muito agradecido pela bênção de estarmos aqui reunidos nesta noite. E eu gostaria de ler a palavra de Deus no Salmo 64, nos versos 9 e 10, que diz assim: E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriarão. Esse texto da palavra de Deus é fantástico. Salmo 64, os versos 9 e 10. A Bíblia diz que todos os homens temerão. Nós estamos vivendo num tempo em que renasce no coração da humanidade o temor a Deus. Todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Muita gente tem perguntado: olha, rapaz, como que Deus está agindo, hein? Olha o que Deus faz. Deus está agindo com poder, com graça, e esse momento é o momento de nós entendermos o agir de Deus. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Por isso, nesta noite, nós queremos convidá-lo a confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriarão. E nós vamos cantar ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. Então, esse momento, se você quiser ficar em pé, para adorar ao Senhor junto conosco, esse é o momento de nós levantarmos a nossa adoração e dizer: Senhor, reconhecemos que Tu és exaltado sobre tudo, sobre todas as coisas, o nome do Senhor é exaltado. Então nós vamos adorar ao Senhor declarando: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele é exaltado sobre todas as coisas. Por isso, levante a sua voz, adore ao Senhor junto conosco, declare que Ele é exaltado nesta noite, na sua casa, na sua vida. Vamos juntos adorar ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Cante mais uma vez conosco. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Que bênção podermos exaltar ao Senhor em todo tempo,
em todas as circunstâncias, em todo momento a gente poder exaltar o nome do Senhor, sejam nos melhores dias ou nos dias mais difíceis, porque naqueles dias difíceis nós não precisamos temer. Hoje pela manhã eu compartilhei no momento devocional do culto de um texto que está no Evangelho de Marcos, quando Jesus estava junto com os seus discípulos, passando por um meio de uma grande tempestade. Jesus estava dormindo no barco e os discípulos foram acordar a Jesus e diz a Bíblia que Jesus disse para o vento: aquieta-te. E naquele momento do culto, hoje de manhã, nós cantamos um hino que nos convida a descansar, não é? a permitir que o Senhor continue conduzindo a nossa história e a descansarmos o nosso coração no Senhor. E nós vamos continuar adorando ao Senhor, nós vamos cantar a música que tem como título Nada Temerei, e no meio das lutas e tempestades da vida, nós podemos confiar plenamente naquilo que o Senhor pode realizar na minha e na sua vida também. Então não há por que temer, porque Jesus está no nosso barco, Jesus está presente na nossa vida. Então nós vamos cantar, mesmo que o mar se agigante diante de nós, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que tenhamos que enfrentar terríveis tempestades, nós temos a segurança de que o Senhor está conosco e nós não precisamos temer mal algum, porque Ele nos garante o seu cuidado, Ele nos garante a vitória. Vamos adorar ao Senhor? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo.
Eu não sei quais são as circunstâncias que você está enfrentando nesta noite, mas eu tenho plena convicção que o Senhor está conosco, e mesmo que tenhamos que enfrentar duras tempestades, Ele nos ajuda, Ele nos toma em suas mãos e Ele nos dá segurança. Então eu quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento, agradecendo ao Senhor pela segurança que temos em suas provisões e sabendo que Ele está conosco em todo o tempo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. No meio da tempestade, o Senhor não nos deixa abandonados, mas o Senhor vem a nosso socorro, nos sustenta com o teu poder. E nesta noite, ó Deus, é possível que muitas pessoas que estejam partilhando conosco desse momento de culto, estejam passando por momentos de aflição, por um tempo de tempestade, mas nós queremos te pedir, ó Deus, que na confiança em Jesus, tenham recursos espirituais suficientes para atravessarem esse momento de dificuldade, e guardados pelo Senhor, possam permanecer caminhando, firmados nas tuas promessas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Pastor Marco Antônio tem uma palavra muito especial para o seu coração nesse momento. Então, ouça esta palavra do pastor Marco Antônio a respeito da nossa campanha de 31 dias de oração pela família. Vamos ouvi-lo. Boa noite, meus irmãos. Nós, durante esta semana, temos ouvido sobre o poder que há no testemunho. Temos sido desafiados a compartilhar com as pessoas que amamos sobre tudo aquilo que temos visto, ouvido e experimentado da parte de Jesus Cristo. Esta semana, por exemplo, eu tenho orado por uma pessoa, e aqui eu quero dar já o meu testemunho. Tenho orado por uma pessoa, e nesta semana eu compartilhei do meu testemunho para essa pessoa. Ela gostou muito, e eu fiz logo o convite para discipular essa pessoa, e ela aceitou o convite. Então, Deus tem agido com poder, graça e misericórdia, e eu quero encorajar você a, durante esta semana, conte sua história, conte seu testemunho, fale daquilo que Deus tem feito em sua vida, tem feito na sua família. Talvez você possa estar pensando aí, poxa, mas eu não sei como falar, eu não tenho experiência, não tenho curso de teologia, nada disso, queridos. Nós estamos sendo direcionados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai capacitar você, é que vai, com certeza, colocar palavras na sua boca. Descanse seu coração, faça teu contato, conte a sua história, que eu não tenho dúvida que Deus há de te abençoar poderosamente, e você vai ter testemunho depois para contar. Continue aí, se envolva. Eu quero encorajar você a, durante esta semana, falar de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu quero, nesse momento, orar com você, para que Deus, por meio do Espírito Santo, capacite você, te encha de coragem, de ousadia, para compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você pode orar comigo, feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus bendito, nosso Pai, que tempo especial que temos vivido, ó Deus, tempo de oração, tempo de testemunho, e nesse momento, Deus, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, nos encher do Teu Santo Espírito, para que possamos testemunhar com a autoridade do Senhor, com a ousadia do Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Deus bendito, que o Senhor possa agir com poder, graça e misericórdia na vida das pessoas, a qual nós iremos compartilhar durante essa semana, Pai, do nosso testemunho. Nos abençoe durante esse tempo, fique conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, queridos. Grande abraço a todos.
Boa noite, meus irmãos. Eu estou aqui com a irmã Késia, líder do Ministério Mães que Oram. E assim como eu fiz na parte da manhã, eu convidei a Késia para representar todas as mamães que estão nos ouvindo nesse momento, por esse dia tão especial, que é o Dia das Mães. E parabéns para você, mamãe, que está aí nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, continue te dando sabedoria para ministrar a sua casa, a sua família, que seja um dia muito especial para você. Já que na segunda semana da campanha de oração, Késia, é um tempo em que nós estamos ouvindo sobre o poder do testemunho. Então, nesse momento, eu queria pedir a Késia que desse um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida, tem feito na sua família. Queria que a Késia, nesse momento, Késia, pudesse falar algo que Deus tem feito na sua vida, na vida dos seus filhos, né? Já que essa semana é uma semana para a gente compartilhar o nosso testemunho. Amém. Boa noite a todos. São muitos testemunhos que nós temos para contar, mas um testemunho que me impactou muito como serva do Senhor foi no ano passado. A Júlia foi diagnosticada com uma enfermidade na vista, né? E não existia tratamento, e sim uma cirurgia ou uma lente, né? E para nós foi muito difícil saber que daqui para frente ela só poderia enxergar se fosse dessas duas formas. E nós ficamos bastante assustados, né, com tudo, e ela também. E quando nós chegamos ao consultório, o médico disse que essa lente ela custaria em torno de 2 a 5 mil reais. E para nós, como família, nós não tínhamos condições de obter esse valor, mas a Júlia precisava enxergar. E um dia eu falei para ela que, de alguma maneira, ela ia voltar a ter a visão dela. E nós começamos a orar ao Senhor, né? E um dia, lendo a palavra, e eu chorando muito, sem saber o que eu ia fazer, e Deus me levou, né, na palavra, e onde dizia que nós íamos trilhar um caminho alto, mas que era um caminho grande. E eu fiquei sem entender, mas confiei no Senhor e meu coração se alegrou muito. E nós podemos viver na nossa igreja, como igreja do Senhor, foi o Congresso Amarais. E eu não sabia que esse nome ele ia ser tão impactante nas nossas vidas. E eu fui consultada, né, dizendo que toda a oferta levantada nesse mês seria pela vida da Júlia, pela visão da Júlia. Ela não sabia, né? E assim nós fizemos. E foi tão grandioso que nós podemos ver como igreja, porque o milagre não foi só na nossa família, né? Foi como igrejas do Senhor. E no dia que foi levantada a oferta, eu pude entender de Deus que aquele caminho alto viria do Senhor. Ele que ia prover todas as coisas, não seríamos nós. E o caminho grande que ele seria gerado dentro da casa do Senhor. Então, nós conseguimos, né, a quantia, e para a honra e glória do nome do Senhor, hoje a Júlia, ela pode se locomover com a lente, né, porque Deus o providenciou. E assim são muitos milagres na nossa vida, como testemunho. E eu sempre vou contar esse testemunho, porque é algo que foi vivido dentro da casa do Senhor. Amém. Que bênção, Késia, né? Queridos, como nós temos ouvido nas devocionais desta semana, há poder no testemunho. Isso edifica a nossa vida, edifica a nossa fé. E a experiência que a Késia acabou de nos contar, com certeza estará abençoando aí a sua vida, a sua família. E nesse momento, eu quero orar com você. E esse momento de oração é o motivo de oração que está na devocional de hoje, para que Deus nos capacite, por meio do Espírito Santo, a nos encher de ousadia, de encorajamento, para compartilhar do nosso testemunho. Não é fácil, né? Às vezes a gente quer falar com as nossas palavras, mas quando Deus nos capacita, nos enche do teu Espírito, nos dá ousadia e autoridade, Ele mesmo se encarrega de colocar palavras para que haja edificação
na igreja de Jesus. Então, eu quero orar com você nesse momento. Peça a Deus, Senhor, me dê ousadia, me dê autoridade, me dê sabedoria para testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Vamos orar? Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta semana de campanha de oração, e nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos capacitar, nos encher de autoridade, de ousadia, de encorajamento, para falar de tudo aquilo que temos ouvido, temos vivido, experimentado, Deus, na Tua presença. Pai querido, abençoe, ó Deus, a nossa vida, abençoe aqueles que estão, de alguma forma, nesse momento, intercedendo, ó Deus, pelas pessoas que já oraram durante esta semana, e que, nesse momento, ó Deus, as pessoas que estão se juntando a nós, seja capacitado, ó Deus, orientado e direcionado pelo Teu Santo Espírito, Deus. Muito obrigado por esta semana da campanha de 31 dias de oração pela família. Continue conosco, nos ajudando, nos capacitando, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a você, que você tenha uma noite debaixo dos cuidados de Jesus. Grande abraço a todos. Nesse momento do culto, nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é sempre um momento de festa, esse é sempre um momento de muita alegria, porque os dízimos e ofertas, eles são fruto da nossa generosidade, do nosso amor para com a casa do Senhor, do nosso afeto, como a gente tem dito, né? Nosso afeto à casa de Deus, e por isso você vai trazer nesse momento a sua oferta. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma expressão da música que nós vamos cantar. Ela diz assim: aqui estou eu para te adorar, e a oferta sou eu no teu altar. Na verdade, a maior oferta é a oferta da nossa própria vida. Quando o apóstolo Paulo escreve a respeito das igrejas da Macedônia, o apóstolo Paulo diz assim, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 5. Mas a si mesmo se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Primeiro se deram ao Senhor. A grande oferta é a nossa oferta a Deus, quando nós nos entregamos a Deus. E quando nós nos entregamos a Deus, a oferta que damos, o dízimo que entregamos, é só uma consequência dessa entrega de coração, de alma, quando nós nos apresentamos diante do Senhor. Por isso, a oferta sou eu no teu altar, como nós vamos cantar daqui a pouco. Se você ainda não entregou a sua oferta, não entregou o seu dízimo, eu gostaria de que você acompanhasse aqui na barra do vídeo as nossas contas, não é? Porque como nós não temos encontro presencial, então nossos dízimos e ofertas estão sendo encaminhados pela igreja através das contas que temos, e a nossa conta no Banco Itaú e a conta no Banco Santander. Essas são as duas contas, aqui estão os números, a agência, tudo direitinho. Do outro lado aqui do vídeo, nós temos o nome da igreja e também o CNPJ, para que, se você tem conta em outro banco, que não sejam esses dois, você possa fazer o seu depósito, ou você possa fazer a sua transferência bancária, dedicando ao Senhor a sua vida, dedicando ao Senhor o seu culto. Deus é incomparável, Ele está acima dos reis, Ele é o Senhor de toda glória, e diz a palavra do Senhor que a Ele, somente a Ele, nós devemos servir, somente a Ele devemos adorar. Então nesse momento nós vamos cantar, que Ele é incomparável, Ele é digno de adoração, e enquanto cantamos, você vai ter a oportunidade de dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Incomparável tu és, Senhor, Rei dos Reis, te exaltarei. Toda a glória está
incomparável sobre todas as coisas. Mais uma vez. Incomparável tu és, Senhor, Rei dos reis, te exaltarei. Toda a glória está em tuas mãos, tuas vestes são honra e poder. Rei de todo o universo, Criador de tudo, Senhor dos senhores, majestoso, aqui estou pra te adorar. A oferta sou eu no teu altar. Com o que sou, te adoro, reconheço tua grandeza. Eu não tenho outro bem além de ti. A Ele seja dada toda a honra, todo louvor e toda glória. Louve ao Senhor. Toda honra, toda glória te entrego, Senhor. Toda honra, toda glória te entrego, Senhor. Toda honra, Toda honra, toda glória te entrego, Senhor. Toda honra, toda glória te entrego, Senhor. Aqui estou pra te adorar. A oferta sou eu no teu altar. Com o que sou, te adoro, reconheço tua grandeza. Eu não tenho outro bem. Aqui estou pra te adorar. A oferta sou eu no teu altar. Com o que sou, te adoro, reconheço tua grandeza. Eu não tenho outro bem além de ti. nesse domingo nós estamos celebrando ao Senhor o Dia das Mães, com o coração muito agradecido a Deus, e tanto na celebração da manhã como na celebração da agora, a gente já pôde viver esse momento de gratidão, de homenagem às mães, e o desejo que Deus abençoe a vida de todas as mamães da nossa igreja, todas as mamães que estão conectadas conosco nesta noite para celebrarmos a presença do Senhor. Estamos vivendo o mês da família, a campanha de oração, 31 dias de oração pela família, e o tema da campanha é Jesus transforma a minha família, e amanhã você já vai ter disponibilizado 2 vídeos que nós preparamos para que você possa compartilhar. São pequenos vídeos de 4 minutos, para que você possa compartilhar do Evangelho com aquelas 5 pessoas da sua lista de oração. E nesta hora eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus num texto muito conhecido que envolve a família. Josué estava dando instruções ao povo de Israel, aquele momento especial de entrada na terra prometida, estavam se estabelecendo naquela terra que mana leite e mel, aquele lugar maravilhoso. E lá no capítulo 24, finalzinho do livro de Josué, no verso de número 15, a palavra de Deus nos convida a um compromisso sério com Deus. E eu queria ler esse texto da palavra de Deus com você. Diz assim: mas
se não lhe agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. E lá no finalzinho do verso, Josué diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta noite eu quero compartilhar do seguinte tema com você: para que sua família seja feliz. O que é necessário fazer para que você tenha uma família feliz? Se existe uma coisa comum a todas as famílias, indistintamente, sem exceção, é que todos queremos a felicidade. 100% das famílias desejam a felicidade. Eu não conheço uma família sequer que planeje não ser feliz. Na verdade, todos nós trabalhamos, agimos na expectativa de construir situações para que a felicidade alcance o coração de todos os membros da família. A Bíblia é cheia de histórias de família. Há muitas histórias na palavra de Deus envolvendo famílias. Desde as primeiras páginas da Bíblia, nós encontramos histórias envolvendo famílias. E existem histórias alegres, existem histórias tristes, famílias vitoriosas, famílias que experimentaram derrotas tremendas, absurdas. A Bíblia narra famílias que obedeceram a Deus, a Bíblia fala de famílias que foram infiéis a Deus, e as consequências daquelas situações de desobediência e das situações de obediência na vida de cada família. Por exemplo, você lembra da história de Noé e sua família? A Bíblia diz que Noé construiu uma grande arca para salvamento da sua família. E diz a palavra de Deus que isso ele fez pela fé. A palavra de Deus narra a história de Abraão. Abraão não construiu uma arca. Na verdade, Abraão deu início a uma nova nação. E através dessa nova nação, Deus trouxe ao mundo o seu filho. Em cada história, em cada família, nós descobrimos a mão do Senhor conduzindo a vida das pessoas e usando famílias para a realização de seus projetos. Então, queridos, nesta noite, enquanto estamos aqui reunidos em torno deste assunto tão importante que é a família, nesse mês de maio, que é o mês da família, nós queremos convidar você para permitir que a sua família viva o caminho da alegria, o caminho da felicidade. E nós encontramos nesse texto de Josué capítulo 24, verso de número 15, algumas orientações muito importantes. E eu quero destacar apenas 3 lições, 3 importantes lições para minha família e para a sua família também, que encontramos nesse texto de Josué 24, verso 15. Coisas que sinalizam se estamos ou não no caminho de uma vida realmente feliz. Em primeiro lugar, para que a sua família seja feliz, escolha agradar ao Senhor. Olha o que está escrito no verso 15. Mas, se não lhes agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. A primeira palavra que eu quero destacar desse texto é o verbo agradar. A palavra agradar, ou o verbo agradar, fala de uma disposição do coração, de uma inclinação para que eles pudessem registrar ou avaliar, verificar se de fato existia essa disposição de alma no coração de cada uma daquelas pessoas. Sabe por quê?
aqui está uma coisa que talvez nem todo mundo diga para você. Se não é bom para você, Deus não quer. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se andar com Deus é algo que não lhe agrada, não agrada a Deus. Se caminhar na presença de Deus não é algo que venha do seu coração, querido, vá andar pelos caminhos da sua vontade. Deus só aceita pessoas que queiram andar com Ele de coração, como uma disposição de alma. Por isso, quando Josué reúne as pessoas, ele faz o desafio para que elas sirvam ao Senhor com integridade de coração, com verdade. Mas aí, no meio dessa história, ele diz assim: mas se não lhes agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haver de servir. Se não é isso que vocês têm como disposição do coração, então vai viver a sua vida. Servir a Deus, andar com Deus, viver para Deus, ou qualquer outra frase que você goste de utilizar para descrever a sua relação com o Senhor, nunca pode ser uma experiência alheia à minha vontade. Em outras palavras, ninguém deve ser obrigado a servir a Deus. Ninguém deve ser obrigado a andar com Deus. Ninguém deve ser obrigado a caminhar na presença de Deus. A vida com Deus precisa ser uma experiência que agrade o nosso coração. Eu vou repetir isso. A vida com Deus precisa ser uma experiência que agrade o nosso coração, porque Deus está interessado naquilo que vai no coração. E se não parte do coração, não agrada a Deus. Deus não quer. Por isso, a primeira palavra de Josué é no sentido de que cada pessoa pudesse se perceber, cada pessoa pudesse se inquirir. Não existe relacionamento com Deus se não estivermos alegres com Ele. Não existe relacionamento com Deus se nós não estivermos afeitos, se esse não for o nosso afeto. Deus não quer se relacionar conosco por falta de opção. Ah, não tem mais o que fazer, então é esse o caminho, não tem mais jeito. Não, não é isso. Nós temos alguns testemunhos na palavra de Deus, de pessoas que demonstram através de suas palavras todo o prazer em viver na presença do Senhor. Por exemplo, o rei Davi, no Salmo 9, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Na experiência do rei Davi, estar na presença do Senhor precisava ser alguma coisa que alegrava o seu coração. No Salmo 66, nós temos um salmo escrito por Moisés, e Moisés, ele diz o seguinte: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Eu acho muito interessante a expressão de Moisés aqui nesse texto, porque diante de um milagre, a gente pode perder de vista que a alegria do nosso coração é o Senhor. Então, quando nós olhamos aquele texto, do povo atravessando o Mar Vermelho a pé enxutos, e do outro lado fizeram uma grande festa, e diz a palavra de Deus que a irmã de Moisés pegou o seu tamborim, e adorou ao Senhor, e dançou, e fez uma grande festa. A gente fica pensando assim, eles fizeram aquela grande festa porque se alegraram no milagre. Moisés diz que não. A alegria deles não era o milagre, a alegria deles era o Senhor. O Senhor do milagre é maior do que o milagre.
O Deus que abriu o Mar Vermelho é maior do que o milagre que ele realizou. Por isso, diz o texto da palavra de Deus, e ali nos alegramos nele. A nossa alegria não está necessariamente naquilo que Deus faz. A nossa alegria está naquilo que ele é. O que ele faz é produto das suas mãos, mas o que ele é produto do seu caráter. Por isso a nossa alegria está nele, na pessoa do Senhor, e não somente naquilo que ele produz. Senão nós temos uma relação, assim, apenas de gasto. É como se a gente tivesse um relacionamento utilitário com Deus. Eu tenho certeza que ninguém gosta de um relacionamento utilitário. A gente não gosta que as pessoas se relacionem conosco apenas por aquilo que a gente faz. A gente gosta que as pessoas se relacionem conosco por aquilo que a gente é. Também Deus é assim. Por isso, Moisés falou assim, nós nos alegramos nele. De fato, ele transformou o mar em terra seca, nós passamos, mas ali nós nos alegramos nele. Jesus, capítulo 8 do Evangelho de João, verso 29, diz assim, e aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Jesus agradava o coração de Deus de tal maneira, que houve um momento do ministério de Jesus, após o seu batismo, que a Bíblia diz que o céu se abriu, e uma voz do céu veio dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ele me agrada, eu tenho prazer em todas as coisas que ele faz. Davi, além de dar o conselho, além dele dar o testemunho dele, ele dá um conselho também. Olha o conselho de Davi a respeito dessa questão. No Salmo 64, versos 9 e 10, que nós já lemos no início do culto desta noite, a Bíblia diz assim, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Todos os de coração reto cantarão louvores. Eu não conheço um justo sequer que não se alegre em Deus. E a palavra de Deus diz isso. Os justos se alegrarão no Senhor. Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sabe, queridos, Deus quer se relacionar conosco, mas Ele não quer que esse nosso relacionamento seja desenvolvido por pressão. Ele não quer que esse relacionamento seja desenvolvido por obrigatoriedade, ou apenas para satisfazer o desejo dos outros. E é por isso que Josué reúne o povo, e ele diz que a primeira coisa, o primeiro critério para que nós possamos nos relacionar com Deus, é que a vontade venha do coração. Por isso ele diz, se não lhes agrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Porque para servir a Deus, é preciso ter o nosso coração voltado para Ele, é preciso agradar ao Senhor. Em segundo lugar, para que sua família seja feliz, escolham a quem servir. Escolham. Então, na continuação do texto, a Bíblia diz assim, mas se não lhes agrada o servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É necessário a gente lembrar do contexto. Eles estavam vindo do Egito, foram 40 anos de peregrinação pelo deserto afora, agora eles estavam entrando na terra prometida, e entre essas duas declarações, do verso de número 15, Josué diz o seguinte para eles, mas se não lhes agrada o servirdes ao Senhor,
Escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muita gente pergunta assim, afinal de contas, por que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? Nunca foi, presta atenção nisso, nunca foi projeto de Deus que nós vivêssemos um relacionamento com Ele por falta de opção. Nunca foi propósito de Deus que a gente se relacionasse com Ele porque não tinha outra possibilidade, por falta de alternativa. Obedecer ou desobedecer só é possível quando Deus nos oferece a opção de desobedecer. E Deus quer que nós escolhamos obedecer, por isso Ele nos fez livres para escolher se queríamos andar com Ele ou não. Por isso a palavra de Deus diz, escolhei. Então a segunda expressão envolve o verbo escolher. Servir a Deus é uma questão de escolha. Preste atenção nisso. Josué havia definido a sua escolha. Havia aqui uma definição de escolha pessoal e de escolha familiar, porque ele diz assim, eu e a minha casa. Naturalmente, como o líder da sua casa, ele já havia tomado a sua decisão, mas além da sua decisão pessoal, e ele começa dizendo ele inclui a decisão de sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu só fazer um parêntese aqui para dizer o seguinte. Há muita gente que não tem essa atitude de liderança que nós vemos aqui na vida de Josué. E tem muita gente que diz assim, cada um tome a sua decisão. Josué era um líder dentro de casa e a despeito de qualquer outra decisão que alguém pudesse tomar, ele se posiciona. Sabe, queridos, se existe uma coisa necessária nesse tempo, é que a gente tome decisões e a gente se posicione em determinadas decisões que tomamos. Por isso, Josué diz assim, esta decisão era sua, como líder. Agora, além de tomar uma decisão para a sua vida, porque não adianta a gente querer que os outros tomem decisões para a vida deles, se nós não tomamos a decisão para a nossa vida. Tem gente que diz assim, se o meu marido fizer, se minha esposa fizer, se os meus pais, ou então se os meus filhos, a gente fica terceirizando decisão. Aprendemos com Josué que a gente não pode terceirizar decisão, não. A decisão de servir a Deus, ela começa no coração de cada um. Por isso ele diz, eu. Não é primeiro a minha casa, depois eu. Josué não diz assim, minha família e eu serviremos ao Senhor. Não, ele diz assim, eu e a minha casa, eu e a minha família. A decisão de servir a Deus começa no individual e pode alcançar o coletivo ou não, se os outros não vierem juntos. No caso de Josué, todo mundo estava vindo junto. Só que a decisão de servir ao Senhor, ela não começa no coletivo, ela não começa no todo, ela começa na família. Há um outro texto na palavra de Deus, nessa mesma linha de raciocínio, quando o carcereiro chegou diante de Paulo e Silas, todo trêmulo, com pensamento suicida, e disse assim, homens, o que eu preciso fazer para me salvar? E eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Primeiro você, é tu e a tua casa. Começa no particular, para depois alcançar o coletivo. Por isso, nesta noite, quem tem que fazer a escolha é você. Não fique esperando que outras pessoas escolham, para depois então você tomar a sua decisão. Não fique esperando o posicionamento dos outros. Tome a iniciativa de fazer uma decisão firme ao lado de Jesus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de desafios para que as pessoas escolham ao Senhor
por ser Ele o único e verdadeiro Deus. Eu quero lembrar de algumas histórias. Por exemplo, 1 Reis capítulo 18, verso 21, a Bíblia diz assim: e Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Sabe o que significa? Que nós não podemos ficar em todo tempo sem saber a quem servir indefinidamente. Elias disse para o povo assim: olha, está na hora de tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, vamos definir isso. Se a gente não acredita em Deus e acha que Baal é Deus, que era um Deus, um ídolo, se vocês acham que Baal esse ídolo é que deve ser servido, então sigam a Baal. Mas o que não pode é ficar um pé na igreja e outro no mundo. O que não pode é ficar tentando agradar a Deus e a carne ao mesmo tempo. O que não pode é a gente ficar nessa indefinição. Então, Elias disse: olha, chegou o momento, querido. Chegou o tempo da gente definir. E eu creio que esse momento de pandemia tem sido um tempo de muitas reflexões e oportunidade para que você possa definir algumas escolhas na sua vida também. Tem muita gente que diz assim: ah, mas um dia nada, querido. Não, um dia nada não. Diz Elias: chegou o tempo, esse é o momento. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20 diz assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Olha que coisa! Diante de nós estão as opções: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí a palavra de Deus diz assim: escolham a vida. Se você tem a bênção, escolha a bênção. Por que ficar na morte? Por que ficar na maldição? Por que permanecer longe de Deus? Se você tem a porta aberta, entre por ela, querido. Esse é o momento de uma decisão para a sua vida. Mas temos uma palavra de Jesus sobre isso também. Mateus capítulo 6, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve a Deus. Ou a gente anda na presença de Deus, ou a gente chuta o balde e não anda na presença de Deus. Não dá para ficar fazendo esse joguinho. Sabe, queridos, existem muitos deuses que estão entrando em nossos lares e ocupando o lugar mais importante do Senhor na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa: essa pandemia tem nos ajudado a expurgar alguns desses deuses da nossa prática. Eu posso citar aqui alguns deles. Por exemplo, o Deus do consumismo. Nós estávamos envolvidos por um consumismo desenfreado e de repente a pandemia deu um freio nesse processo de consumismo que nós estávamos vivendo. O Deus do entretenimento, o Deus da glutonaria. A formação intelectual tem se tornado um Deus na vida de muita gente. O Deus da prosperidade, o Deus da sensualidade. Você acha que deuses são apenas aqueles ídolos, imagens feitas de barro ou de madeira, que nós colocamos numa parede ou num altar? Você acha que só isso é que são deuses? Não. Tudo que se coloca mais importante na nossa vida do que o Senhor, o Deus vivo e poderoso, se tornou um Deus.
se tornou um ídolo. Por isso, é preciso escolher, expurgar todos esses deuses da nossa vida e da nossa história, para que nós possamos manter um relacionamento vivo com o Senhor. Mas em terceiro lugar, para a sua família ser feliz, não deixe para depois. Não deixe para depois. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas se não lhes agrada o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje. A terceira expressão desse texto que eu quero compartilhar com você é a palavra hoje. O desafio de Josué é para que o povo desse resposta à sua mensagem. E quando ele diz assim, escolhei hoje a quem haveis de servir, nós percebemos aqui uma chamada à urgência. Havia uma necessidade de responder rapidamente. O tempo de Deus é sempre hoje. O amanhã ainda está por vir. O ontem já passou. Por isso, o hoje é que importa. O hoje é a oportunidade da gente acertar nosso andar com Deus. O hoje é mais significativo, é o tempo mais significativo da nossa vida. E hoje é o dia de nós firmarmos o nosso compromisso de servir a Deus, junto com a nossa família. Durante a nossa vida, nós temos que tomar muitas decisões. E eu posso garantir que muita coisa pode ser diferente a partir da decisão que você tomar hoje. De colocar a sua vida na presença de Deus, de arrepender de seus pecados e de tomar a decisão de servir ao Senhor enquanto família. Um dos grandes problemas é que nós temos o costume de postergar indefinidamente a nossa decisão de servir a Deus. A gente fica deixando sempre para depois, um dia, quem sabe, depois que eu terminar a minha faculdade, quando eu me aposentar, depois que eu casar meus filhos, e a gente sempre fica deixando para depois, como se nós tivéssemos controle das oportunidades. Eu quero lembrar de algumas expressões bíblicas para vocês. Por exemplo, Isaías 55, verso 6, a Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É necessário buscar ao Senhor nesse tempo. O tempo passa, as oportunidades também passam. Por isso, o profeta Isaías diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor enquanto a oportunidade está aberta, enquanto a porta está aberta. Você se lembra que nos dias anteriores ao dilúvio, Noé falou assim, gente, vamos nos arrepender, está na hora de arrepender, e ninguém se arrependia. Até o dia que a porta fechou e a chuva começou a cair, e agora as pessoas batiam na porta dizendo, abre-nos a porta, Noé, abre-nos a porta. E Noé dizia assim, gente, Deus nos trancou aqui, não dá mais para abrir, as oportunidades acabaram. Não deixe as oportunidades acabarem, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 29, 13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas há um texto na palavra de Deus, que está no livro de Hebreus, capítulo 3, versos de 7 a 12. Esse texto é um pouco longo, mas é um texto muito importante, muito significativo. Esse texto da palavra de Deus, ele nos traz esta compreensão da necessidade, da urgência de buscarmos ao Senhor.
Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versos de 7 a 12. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje, ou se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.